Ageu capítulo 1. Quero pedir para você que agora você esqueça tudo. Esqueça por esse momento, esqueça até o que eu acabei de falar aqui sobre Kairos. Não deixa nada na sua cabeça para que você possa estar com o coração totalmente aberto, para que a palavra de Deus encontre lugar aí, tá bem? Versículo 5 de Ageu diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Eu pastoreei uma igreja há alguns anos atrás, que os irmãos que haviam construído aquela igreja há quase 60 anos atrás, eles tinham construído com colunas, essas colunas assim, mas eles não haviam feito colunas de concreto, eles haviam feito colunas com tijolo maciço. Um assim, outro assim, outro assim, assim, foram construindo só de tijolo. Essas colunas eram só de tijolo, não era concreto. E eu notei quando cheguei nessa igreja que as paredes tinham muitas rachaduras. Muitas rachaduras. Algumas tão grandes que a gente podia colocar a mão dentro assim, daquelas rachaduras. Só que no decorrer dos anos, os irmãos, então, o que eles faziam? Eles colocavam massa corrida. E alisavam, ficava bonito, pintava e estava tudo certo. Mas daqui a pouco voltava a rachadura. E um dia eu chamei um amigo que ele trabalhava com obras. E ele foi lá na igreja e ele falou assim: olha, vocês estão cuidando das rachaduras. E está bonito, as rachaduras vocês tiram, vocês pintam, fica bonito. Mas o problema não é nas rachaduras. O problema é na estrutura. E eu falei assim para ele: mas você acha que a gente corre algum risco? Ele falou: olha, se vocês continuarem congregando aqui dentro, pode acontecer de chegar o dia em que esse prédio venha tudo abaixo com vocês, tudo aqui dentro. Porque as colunas não suportam o peso do telhado que está sobre ela. As colunas não suportam, então o telhado começa a pressionar e as paredes começam a ceder e as rachaduras que você está vendo, isso aqui vai cair. E eu lembro que então nós fizemos uma assembleia na igreja bem rápida e decidimos, desmontamos tudo e construímos de novo. Por causa do problema estrutural. Essa ilustração aqui, que eu acabei de falar, ela lança, de certa forma, luz sobre a mensagem de Ageu. Porque normalmente nós tratamos os sintomas da vida, não é? O que você faz quando você está com dor de cabeça? Toma remédio. Você está com dor de cabeça, você vai tomar um paracetamol, às vezes ajuda, né? Você está com dor de estômago, você vai tomar o quê? Um Buscopan, sei lá. Você vai tratando os sintomas. Nós queremos resolver a ansiedade, nós queremos resolver os problemas no casamento, nós queremos melhorar as finanças, nós queremos recuperar a alegria, nós queremos vencer o desânimo. Mas Deus, ele sempre começa pela raiz da coisa. Nós queremos tratar os sintomas. Deus, ele começa pela raiz. Deus não está tão interessado assim apenas em aliviar sintomas. Ele quer restaurar os alicerces da nossa vida. É isso que Deus quer fazer. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui nos tempos de Ageu. Porque o povo estava vivendo uma crise econômica. Porque as colheitas, elas fracassavam, eles plantavam e as coisas não cresciam. O dinheiro desaparecia. Entrava e desaparecia. O trabalho deles parecia que não dava resultado. Porque, inclusive, nesse texto de Ageu, vai ver que aqueles que trabalhavam, que ganhavam recursos, ganhavam o seu dinheiro para colocar num saco furado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, aos olhos humanos, o problema parecia ser financeiro. Porque, afinal de contas, não dava. Sobrava mês no final do salário. Não é? Não acontece isso às vezes com a gente? Mas Deus, ele faz um diagnóstico aqui completamente diferente daquilo que as próprias pessoas do povo faziam. Porque antes de falar sobre seca, porque era o que afligia aquele povo, antes de falar sobre seca, antes de falar sobre colheita, antes de falar sobre dinheiro, Deus vai dizer assim para o povo no versículo 5, ora, pois, assim diz o Senhor, considerem
os vossos caminhos. Talvez eles esperassem aqui que Deus dissesse, olha, você tem que fazer uma cisterna para guardar água, ou você tem que fazer um valo aqui para que a água possa escorrer até a colheita. Talvez eles estivessem esperando essas coisas de Deus. E Deus olha para o povo e fala, vocês têm que considerar a vida de vocês. Olha que coisa dura. A palavra considerar aqui, ela significa muito mais do que simplesmente pensar sobre alguma coisa. A palavra considerar, ela dá a ideia de colocar o coração sobre os caminhos. Ou seja, parar, refletir, avaliar com cuidado a direção da própria vida. Então, enquanto o povo estava esperando uma palavra de técnica, você tem que construir uma cisterna, você tem que fazer um buraco, tem que fazer um poço, Deus ele fala, você tem que considerar agora é a vida de vocês. Pô, como assim? Eu não estou entendendo. É como se Deus dissesse, antes de tentar consertar sua vida, você precisa examinar o seu coração. Deus está dizendo isso aqui. E essa aqui é uma mensagem extremamente necessária para nós hoje. A gente olha para eles, o povo realmente não é para nós. Porque nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, que avalia e que examina tudo. Tudo, a gente examina tudo. Nós fazemos exames médicos, nós vamos revisar o carro, nós acompanhamos investimentos, monitoramos a glicemia, nós verificamos a nossa pressão, então nós controlamos tudo. Mas muitos passam anos sem fazer o exame mais importante, que é o exame da alma. Nós cuidamos do corpo, nós queremos a nossa pressão ali 12/8, nós queremos a nossa glicemia dentro dos limites, nós queremos não sentir dores, não queremos nada disso, mas nós passamos anos e anos e mais anos sem fazer o maior de todos os exames, que é o exame da alma. E Ageu, ele vai ensinar aqui que existe uma tragédia pior do que nós enfrentarmos dificuldades na vida, porque eu creio aqui que todos nós enfrentamos. Nós enfrentamos. Ageu ele vai ensinar para nós que é como se é viver sem perceber que o coração ele já se afastou de Deus há muito tempo. Porque sabe o que estava acontecendo com esse povo? Para a gente compreender um pouco melhor, nos anos 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O templo, que era magnífico, era bonito, feito de ouro, de prata, de pedras preciosas, esse templo tinha sido destruído. Tudo foi queimado, as muralhas foram derrubadas, o povo foi levado como escravo para o exílio, então era um povo destruído. Mas aí um dia alguém libertou esse povo e esse povo volta para sua terra que estava destruída. Não tinha templo, não tinha muro. Foi um momento emocionante, o povo voltou de esperança. Aquela vontade de reconstruir o altar, de lançar os alicerces do templo, eles queriam construir tudo novo. Mas quando eles chegaram na terra, eles viram as dificuldades. Eles viram que os povos vizinhos ofereciam muita resistência, era muita guerra, ninguém queria que eles reconstruíssem. A economia desse povo era frágil, porque afinal de contas eles estavam vindo da escravidão, eles não tinham dinheiro. E sabe o que aconteceu com esse povo aqui? O desânimo toma conta de todos eles. De todos. A reconstrução do templo foi a primeira coisa que eles desistiram de fazer. E o problema é que essa paralisação aqui, ela não durou alguns meses. Não foi um povo que ficou desanimado e parou a reconstrução do altar, parou a reconstrução do templo por alguns meses. Não, esse desânimo do povo durou 16 anos. Durante esse período, o templo do Senhor ficou lá abandonado, porque eles não reconstruíam. Mas a vida do povo continuou normalmente. A vida do povo continuou. Eles construíram as casas deles. Eles plantaram as suas lavouras. O povo abriu os seus negócios, né? Quem tinha, se fosse lá no interior, os polichos, né? Os armazenzinhos de roça, eles abriram os seus comércios. Eles organizaram as suas famílias. Então, aparentemente, aqui tudo estava caminhando bem. Não é? Mas o que não estava caminhando bem aqui
era aquilo que era o mais importante de tudo. Porque aqui a gente encontra o ponto central do livro. Aí eu pergunto para os irmãos, era pecado eles trabalharem, irmãos? Não. Era pecado eles construírem casas para morar? Não. Era pecado eles cuidarem da família? Não. Tudo isso aqui era legítimo. Tudo isso era legítimo. Eles voltam do exílio, bom, eles construíram as casas deles, abriram seus negócios, plantaram as suas lavouras, cuidaram das suas famílias. Mas o pecado aqui foi inverter as prioridades. Porque esse é o grande problema. Deus, ele deixou de ocupar no coração daquele povo o primeiro lugar. E é exatamente por isso que Ageu aqui, ele não foi enviado apenas para reconstruir um prédio. Não. Ele foi enviado para reconstruir corações que já tinham se afastado de Deus. Porque depois de apresentar aqui esse cenário, Deus ele começa a revelar o pecado, o verdadeiro estado espiritual que estava aquele povo. E o primeiro sinal de uma vida que deixou de ser examinada aparece logo no início. Versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra forte. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vocês entenderam isso aqui? O que o povo está dizendo assim? Ó? Não é que a gente não queira construir o templo. Não. Só que ainda não é a hora. Irmãos, uma vida sem exame, ela sempre encontra desculpas para adiar a obediência. Não é hora. Mas Deus, até que essa frase aqui parece prudente, né? Parece prudente, afinal, realmente haviam dificuldades. O povo não era rico. O povo era recém-vindo de uma escravidão, então tinha os seus motivos. Mas o que Deus vai revelar aqui é que essa justificativa do povo de que ainda não é o tempo escondia um problema muito maior. Porque o povo dizia que ainda não era o tempo de reconstruir o templo do Senhor. E se você observar o que eles disseram, eles falaram assim, ó, nós não queremos obedecer. Eles não falaram isso. O povo não disse que não queria obedecer. O povo disse que ainda não tinha chegado a hora. Irmãos, esse aqui é um dos perigos mais sutis da vida espiritual. Isso aqui é um dos perigos mais sutis e mais danosos da vida espiritual. Porque o pecado, ele raramente aparece dizendo não. Não. Ele não diz não para Deus. O pecado, na maioria das vezes, ele responde somente depois. Ele não diz, Senhor, eu não vou fazer isso. Não, depois eu faço. Depois eu oro. Depois eu sirvo. Depois eu me entrego completamente. Depois eu acerto a minha vida. Depois. Enquanto isso, os anos vão passando. As pessoas vão morrendo. E a procrastinação espiritual é uma das armas mais eficazes do diabo. A procrastinação espiritual. Depois eu faço. Porque a procrastinação, ela tranquiliza a nossa consciência. Porque a gente está bem claro, eu não estou negando, só que depois. Então a procrastinação espiritual, ela tranquiliza a minha consciência, mas ela não produz arrependimento. A procrastinação não produz arrependimento. E é interessante, porque se você percebe aqui, você vai ver que Deus ele fala assim, ó, este povo. Pode parecer normal? Não é. Porque Deus fala este povo, mas ele não diz o meu povo. Não é que se trate aqui de uma rejeição da aliança, não, mas de uma forma de mostrar, de Deus mostrar que havia um distanciamento relacional daquele povo que era o povo de Deus para o povo que agora está cuidando só do que é seu. Eles continuavam pertencendo ao Senhor, eles eram de Deus, mas eles não viviam com o Senhor sendo o centro da sua vida. Eles não tinham mais Deus sendo o centro das suas decisões. Não tinham.
E esse mesmo princípio aqui aparece no Novo Testamento, em 2 Coríntios 13:5, ele fala assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, se vocês permanecem na fé, provai-vos. Deus está dizendo assim, vocês têm que dar uma avaliada em vocês para ver se vocês continuam crendo, para ver se vocês continuam sendo meu povo, porque o cristão maduro, meus irmãos, não é aquele que nunca precisa ser confrontado, não. Mas o cristão maduro é aquele que permite que a palavra de Deus revele o tempo todo o estado do seu coração. Quando Deus me confronta, ele vai dizer, até quando? Até quando essa procrastinação? Irmãos, talvez a maior aplicação desse texto aqui seja, nem sempre nós deixamos Deus por meio das grandes pecados. Nem sempre nós abandonamos Deus porque nós cometemos grandes pecados. Não. Muitas vezes nos afastamos através de pequenos adiamentos. Senhor, eu estou muito ocupado. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu tenho que terminar a faculdade. Eu tenho que terminar os meus estudos. Eu tenho tantos compromissos, Senhor. Quando as coisas se aliviarem um pouquinho, quando as coisas melhorarem um pouquinho, eu vou voltar, eu vou te servir. Irmão, cada depois que a gente fala, parece inofensivo, né? Porque eu não estou negando, é só depois. Mas somados ao longo dos anos, esses depois, eles constroem uma vida em que Deus ocupa apenas os espaços que sobram. Deus vai ocupando na minha vida aquilo que sobrou. Quando eu faço a minha agenda, eu primeiro monto a minha agenda toda, depois eu vejo onde que eu posso encaixar Deus aqui. Não deu? Então fica para depois, semana que vem eu faço, aí não dá de novo. E a pergunta de Ageu aqui, ela continua muito atual, porque existe alguma área da vida da gente, da minha vida e da sua vida, que a gente tem dito depois para Deus, para aquilo que Deus pediu agora? Porque cada um de nós tem a sua responsabilidade diante do Senhor. Então, depois de mostrar que a procrastinação espiritual era apenas um sintoma, Deus ele vai revelar aqui o verdadeiro ou a verdadeira raiz do problema. Porque a questão não era falta de tempo. A questão para o povo aqui não era falta de recursos. A questão era uma mudança silenciosa no coração. Eu lembro quando eu me convertia, 40 anos atrás, sei lá, um pouquinho mais, e parecia que, sabe, crente novo? Como é que é crente novo, né? Você faz tudo correndo, se alegra, está feliz e tal. E teve um tempo que eu percebi que começou a haver aquele esfriamento na vida espiritual. Que parecia que não era tão assim, né? Podia ser procrastinado um pouquinho. Porque uma vida sem exame, ela altera a ordem dos nossos amores. Guarda isso. Uma vida sem exame, ela altera a ordem dos nossos amores. Olha o que fala no versículo 13, eu vou ler para você. Olha o que diz aqui. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo para habitar nas vossas casas apaneladas, enquanto esta casa fica deserta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus está dizendo assim para o povo, não é tempo ainda de construir a casa do Senhor, mas para cuidar das casas de vocês tem tempo, né? É isso que Deus está dizendo aqui. Sabe o que é casa panelada? É aquela casa que era feita antigamente com madeiras nobres. Eram feitas com as madeiras mais caras que tinham. Por isso apaneladas. Madeiras caras, madeiras que não se encontravam em qualquer lugar. Então o povo ia lá e eles pegavam as suas casas e ficavam lindas. Se fosse hoje, talvez eram casas com piscinas, casas com edículas, casas cheias de pompa. E aí Deus fala assim, as casas de vocês estão lindas, mas a minha casa vocês não têm tempo de fazer. Então essa pergunta aqui, irmãos, ela é profundamente confrontadora. Se você perceba que Deus ele não condena as casas. Não. Deus não está dizendo que está errado eles construírem casas bonitas. Não. Ele condena a ordem das prioridades. O que tem sido para esse povo aqui mais importante para eles? Porque o contraste aqui é muito intencional. Porque o povo encontrava recurso para os próprios projetos, mas dizia não possuir recurso para as coisas de Deus. Então, vou mudar todo o telhado da minha casa. E vai lá e muda. Aí tem.
Mas para a casa de Deus que estava quebrada, estava destruída, muros quebrados, o altar quebrado, não tinha tempo. E na verdade, meus irmãos, o problema nunca foi dinheiro. O problema para esse povo aqui era a adoração. Porque Jesus, ele ensinou esse mesmo princípio, e ele falou uma coisa que eu acho que todos vocês sabem de qual. Ele fala assim, ó, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Observa aqui que a palavra primeiro, tem que observar isso aqui. Jesus não disse as demais coisas são necessárias, ele não disse isso. Ele falou, não, as demais coisas também são importantes. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o seu lugar devido. Primeiro Deus, depois as coisas. Primeiro lugar o reino de Deus, e aí ele vai acrescentar todas as coisas. Irmãos, quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, até mesmo as coisas boas se tornam perigosas. Família é bênção, trabalho é bênção, patrimônio é bênção, ministério é bênção. Mas qualquer bênção pode se transformar em ídolo quando passa a ocupar o lugar do doador. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus passa a ser ídolo na nossa vida. E foi isso que aconteceu aqui com Ageu. O templo estava abandonado. Era apenas a fotografia aqui de um coração que já havia reorganizado os seus afetos. Então o templo abandonado não só pelo templo, mas Deus estava preocupado somente com o templo. Deus estava preocupado com o coração desse povo que já tinha reorganizado as suas prioridades. E Deus não fazia parte delas. Então essa pergunta, meus irmãos, continua muito clara para nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, em que nós estamos investindo o nosso melhor tempo. Em que nós gastamos as nossas melhores energias. O que ocupa o nosso coração o tempo todo? Porque aquilo que recebe a nossa maior atenção, normalmente revela o que nós realmente amamos. Aquilo que ocupa o meu coração a maior parte do tempo, revela onde que está o meu coração. E quando o coração volta ao seu lugar certo, a vida inteira começa a ser reorganizada. Quando o nosso coração volta. Então, depois de mostrar que o povo havia adiado a obediência e reorganizado as suas prioridades, Deus ele passa agora a explicar as consequências dessas escolhas. Porque aqueles homens imaginavam que, colocando os seus próprios interesses em primeiro lugar, encontrariam a estabilidade e encontrariam prosperidade. Pode ser que isso seja certo. Estou dizendo que isso está errado? Por que pode estar certo? Se o meu coração não está em Deus, cuidar da minha família, está tudo certo. Se eu vejo a igreja do Senhor, se eu vejo a obra do Senhor somente como um lugar que eu vou lá todo domingo, então tudo bem. Mas quando eu vejo as coisas de Deus como a prioridade da minha vida, quando eu percebo que Deus ele quer me usar para a glória dele em um mundo corrompido, quando eu percebo que a igreja, ela não é só um lugar que eu vou, mas é um lugar que eu pertenço, é um lugar que Deus está me usando junto com os irmãos para glorificar o Senhor, então a minha prioridade passa a ser o Senhor. E aqui que a gente encontra uma das descrições mais profundas da condição do coração humano em todo o Antigo Testamento. Porque no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, olha o que ele diz aqui. Preste atenção. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saqueel furado. Olha que duro isso. Ele está dizendo aqui em outras palavras, vocês semeiam, mas vocês não colhem. Vocês comem, porém vocês não se fartam. Vocês se vestem, mas estão sempre com frio. Vocês trabalham, ganham dinheiro, mas vocês ganham isso para botar num saco furado. Quer dizer, não tem produtividade isso aqui. E se você olhar a sequência do versículo, Deus aqui ele descreve um povo que trabalha muito, que planta muito,
que colhe, que come, que bebe, que se veste e que recebe salário. Então a questão aqui não é a falta de atividade, eles estavam sim ocupados o tempo todo. E Deus não coloca isso aqui como pecado. Mas o problema é que todo esse esforço aqui não produzia satisfação. Porque o texto apresenta uma sucessão aqui de contrastes. Eles semeavam, mas colhiam pouco, alimentavam, mas continuavam insatisfeitos, bebiam, permaneciam com sede, recebiam salário, mas o dinheiro parecia desaparecer, como se colocasse numa bolsa furada. Então, à primeira vista, irmãos, nós poderíamos até pensar que Deus está falando aqui apenas de economia. Mas a linguagem do profeta vai muito além das finanças, muito além da escassez material. Era apenas aqui o reflexo de uma escassez espiritual. E é importante a gente lembrar aqui que Ageu não estava falando dos macabeus, dos perizeus, dos amorgeus, dos emogeus, dos egípcios. Não. Ageu aqui estava falando do povo da aliança. Ageu estava falando do povo de Deus, do povo do Senhor. Em Deuteronômio 28, Deus tinha prometido que a obediência traria bênção sobre a terra. Enquanto a desobediência, ela iria produzir esterilidade, ela ia produzir frustração. Isso está lá em Ageu, capítulo 28. Deuteronômio 28. Mas o que Ageu faz aqui é mostrar que Israel estava experimentando exatamente aquilo que Deus havia dito séculos antes. Estava acontecendo aqui agora. Ao mesmo tempo que nós precisamos interpretar esse texto com equilíbrio, claro, mas nem toda dificuldade financeira, guarda isso, nem toda dificuldade financeira significa a disciplina de Deus. Não. Jó, ele sofreu sendo íntegro. Paulo, ele enfrentou privações enquanto ele servia ao Senhor. O que falamos hoje de manhã na escola dominical. A própria igreja de Esmirna era pobre materialmente e rica espiritualmente. Então o princípio permanente aqui não é que toda crise financeira revele pecado. Não. O princípio aqui é outro. Quando Deus deixa de ocupar o centro da vida do ser humano, o ser humano perde a capacidade de desfrutar plenamente até as bênçãos que ele possui. Quando Deus para de ser o centro da nossa vida, até aquilo que nós temos como bênção para de ser bom. Até aquilo que Deus nos deu deixa de ser bom. Porque a gente vive numa sociedade que promete satisfação através do consumo. Estamos tristes hoje, vamos no shopping, vamos gastar nas lojas. Sempre existe um novo produto, uma nova experiência, uma nova tendência, uma nova conquista. Um homem chamado Agostinho de Hipona, que talvez você conheça ele pelo apelido, o Santo Agostinho, ele falou uma frase linda, ele falou assim, ó, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousamos em ti. Deus nos fez para ele, enquanto nós não estamos nele, inquieto está o nosso coração. Irmãos, o problema nunca foi a falta das coisas. O problema é tentar usar as coisas para preencher um espaço que foi criado para Deus. Esse é o grande problema. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que resolver os meus problemas, e a gente esquece que os nossos problemas, eles são resolvidos pelo Senhor. E daí a gente esquece do mundo. E Jesus responde aqui diretamente a essa necessidade quando ele fala assim, ó, uma frase linda da palavra que está em João 6. Ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Olha que coisa linda. Enquanto Ageu aqui ele descreve um povo que come e continua com fome, Cristo se apresenta como o único capaz de satisfazer definitivamente a alma. Talvez seja uma boa pergunta a gente fazer. Eu estou apenas alinhando o meu corpo, ou eu também tenho alimentado minha comunhão com o Senhor?
a minha vida com Ele, colocado o Senhor no centro da minha agenda. Porque uma vida sem exame, meus irmãos, ela pode até acumular bens, mas ela continua vazia sem Cristo, se Ele não ocupar o centro. O problema do povo aqui de Ageu não era o que eles faziam, era o centro, era a prioridade deles. Nós, às vezes, invertemos as nossas prioridades. Porque depois aqui que ele revela o vazio que foi produzido pela falta de prioridades, ou pela inversão das prioridades, Deus ele faz uma afirmação linda, que ele fala que, ele mostra que aquelas circunstâncias difíceis ali não eram um acidente na história, havia um propósito. Olha o que diz aqui no versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para a sua casa, eu dissipei como um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Deus, em sua graça, às vezes interrompe o nosso conforto para despertar o nosso coração. E aí depois ele fala no versículo 10, por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra. Olha que triste isso. Deus fala assim, vocês inverteram a ordem das coisas, eu tentei avisar para vocês, vocês não deram atenção. Eu tentei mostrar para vocês as prioridades que precisam conter a sua vida, vocês não deram atenção, então o que eu tive que fazer? Eu parei o orvalho. Eu mandei seca, para que através do sofrimento, talvez vocês comecem a perceber o que realmente tem importância. Irmãos, esses versículos aqui, eles revelam a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Irmãos, o povo enxergava apenas os fatores visíveis, só aquilo que eles viam. Então, para eles tinham que construir, eles tinham que produzir, eles tinham que resolver. E eles conseguiam ver somente os visíveis. Por isso que Deus manda seca, por isso que Deus mandou colheita ruim, dificuldades econômicas, porque Deus ele mostra que havia aqui uma dimensão espiritual por trás desses acontecimentos. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes? Trabalhamos, parece que as coisas não andam. A gente se esforça, a gente busca, a gente vai atrás e parece que não dá. Ah, Senhor, mas eu me esforço tanto, eu trabalho tanto e parece que não consigo sair desse atoleiro. E Deus vai olhar para nós e vai dizer, e aí, como é que estão as suas prioridades? Senhor, eu não tenho tempo, Senhor, porque como é que eu vou me dedicar na tua obra se eu não tenho tempo, Pai? Olha quanto que eu trabalho. Deus vai dizer, por isso que eu pedi para ti? Alguma vez você viu eu pedir isso para você? Deus vai dizer, busquem primeiro o reino de Deus. E Ele não vai deixar faltar nada para você. Deus não te deixa faltar nada. Confia, porque o Senhor é quem sustenta. Sabe, irmãos, o restante das escrituras aqui deixa claro que isso aqui era um erro. O que o povo estava fazendo era um erro. E esse texto ensina para a gente que Deus, ele pode sim usar circunstâncias difíceis para nos chamar de volta. Lembra lá em Juízes capítulo 6, quando o povo plantava, e eles diziam assim, ó, a gente planta, e aí os inimigos vêm e levam tudo. O povo plantava e criava os bichinhos, quando a plantação estava pronta para ser consumida, os bichinhos também, desciam os inimigos e roubavam tudo. E daí Deus disse assim para o povo, assim, ó, quantas vezes eu falei para vocês que vocês não deveriam ir por esse lado e vocês não me deram ouvidos? Não me deram ouvidos. E a Bíblia diz em Juízes 6, de 1 a 10, depois em casa, leia com atenção se você puder, vai dizer assim, ó, que o povo de Israel estava passando por grandes aflições, e aí diz essa frase assim, ó, que o próprio Deus havia permitido. Olha lá. Grandes dificuldades que o próprio Deus havia permitido que o povo passasse. E daí sabe quando que isso mudou na vida do povo? Mudou quando lá no finalzinho, no versículo 10, diz assim que o povo clamou ao Senhor. E quando o povo clamou ao Senhor, os inimigos já não vieram mais. As plantações começaram a produzir, eles começaram a viver melhor, porque eles clamaram ao Senhor. Sabe, irmãos, quando nós aprendemos a clamar ao Senhor, nós aprendemos a colocar a nossa prioridade no Senhor, remexer na nossa agenda,
Entender que eu não vou dar conta sozinho da minha vida e que Deus quer que eu tenha um relacionamento mais íntimo, pessoal com Ele, não somente em casa, não, Ele quer que eu também trabalhe para Ele, que eu discipule pessoas, que eu venha para a igreja, que eu seja participante, que eu entregue meu dízimo, que eu entregue a minha oferta, que eu seja alguém envolvido na obra. A promessa do Senhor é: Ele vai restaurar as suas dores. Hebreus diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha essa promessa. Agora eu vou para Deus, entreguei a minha vida para Deus, eu estou 100% agora, ninguém mais vai me incomodar. E a Bíblia chega e diz: porque Deus pode te dar umas açoitadas às vezes. Mas Deus, Ele dá açoitada em quem Ele ama. Hebreus, no 12, versículo 11, diz assim, nenhuma correção, na verdade, parece ser motivo de alegria. Alguém gosta de ser corrigido aqui? Alguém gosta de ser chamado a atenção? Ninguém gosta. Qual o filho que gosta de levar uma chinelada de vez em quando? Você gosta, Lucas? Você acorda de manhã assim, eu estou com uma vontade de levar umas chineladas hoje? Não, a gente não gosta. Mas às vezes é necessária a correção, porque a Bíblia diz assim, nenhuma correção, na verdade, parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Porém, depois de produzir um fruto pacífico de justiça, nos exercitamos por ela. Quer dizer, a correção, a disciplina do Senhor parece que não é boa, mas depois a gente percebe que realmente eu precisava, para me alertar. Então, irmãos, essa é a marca da graça de Deus. O Senhor não abandona o seu povo à sua própria natureza do coração duro. Não. Antes, Ele usa mesmo as dificuldades da vida para nos mostrar: você está andando por caminho errado. Existe uma frase de Ageu que merece muita atenção. Enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. O problema não era apenas possuir uma casa. O problema era correr apenas em direção aos seus próprios interesses. O problema é correr somente nas suas próprias coisas. Nós vivemos correndo atrás da estabilidade, nós vivemos correndo atrás do sucesso, nós vivemos correndo atrás do reconhecimento. Poucas vezes nós paramos para perguntar para nós mesmos: para onde eu estou correndo? Qual é a prioridade da minha vida? Porque velocidade, meus irmãos, não produz e não substitui direção. Nós podemos correr muito depressa e ainda assim interromper a nossa corrida e nos distanciarmos do Senhor. A mensagem de Ageu, irmãos, ela não termina em juízo, ela termina em esperança. Porque no versículo 5 ele fala assim, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. E no versículo 7, ele repete isso. No versículo 5 e no versículo 7, ainda diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Irmãos, toda a restauração, ela começa quando nós temos coragem de examinar o coração e obedecer a palavra de Deus. É quando eu tenho coragem de dizer: Senhor, eu realmente estou correndo para o lado errado. Quando eu tenho coragem de dizer: Senhor, realmente a minha vida não está focada no Senhor, eu tenho te deixado para segundo lugar. Porque essa repetição aqui, ela mostra o coração da mensagem de Ageu. Que antes de reconstruir o templo, era necessário corrigir prioridades. Porque o cara podia dizer assim: tudo bem, Senhor, já que o Senhor está falando aí, vamos lá construir esse templo aí. Construir, pronto, satisfeito, Senhor? Então tá bom, está construído. Não era isso que Deus queria. Não era isso. O que Deus queria era reconstruir prioridades. É quando eles iam fazer aquilo com amor. Então, se você perceber aqui, antes da obra externa, precisava acontecer uma obra interna. Porque olha só, Deus ele não começa pedindo madeira, porque ele podia, né? Temos que construir o templo, vamos pedir madeira aí. Vamos pedir ouro, vamos pedir prata, vamos pedir pedras preciosas. Não, ele não começou pedindo dinheiro. Ele não começou pedindo esforço das pessoas, não. Ele começa pedindo reflexão. Às vezes, quando a gente fala na igreja alguma coisa, uma mensagem dessas aqui de Ageu, às vezes o pessoal, bom, pastor, a partir de hoje então eu vou fazer. O que o senhor quer que eu faça? E a gente vai fazer, tá bom, dura 2 semanas. Por quê? Porque não mexeu no coração, mexeu na razão.
Então, se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então tá bom, mas não me perturba. É isso aqui que eu tenho que fazer? Tá bom, tá feito, tchau. Irmãos, a gente precisa se apegar com o Senhor. Davi, ele compreendeu isso. E ele orou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Vê se há em mim. É do tipo assim: Senhor, eu quero que o Senhor sonde meu coração, Senhor, Ele me mostre onde que eu estou errado, Pai, porque eu quero mudar. Então essa aqui deve ser a oração da igreja. Deve ser sua, deve ser minha. O cristão maduro, meu irmão, não é aquele que nunca erra. Não, é aquele que nunca perde a oportunidade de deixar Deus mudar os seus caminhos. Irmão, o livro de Ageu aqui, ele vai lembrar para a gente que a maior tragédia não é enfrentar dificuldades. Todos nós enfrentamos. Eu enfrento, você enfrenta, cada um de nós aqui. Mas a maior tragédia é se acostumar com uma vida distante de Deus, sem perceber que o coração já mudou de direção há muito tempo. Então, qual é o meu desafio aqui nessa manhã? Primeiro, que a gente deixe Deus sondar o nosso coração. Talvez você nunca tenha dito ainda para Deus: Senhor, sonda o meu coração e vê se é em mim algum caminho mau. Talvez você não tenha dito isso, mas eu tenho certeza que se você entregou um dia a sua vida para Jesus e hoje você está distante dele, ele já tem falado com você. Ele já tem dito para você. O povo havia aprendido a viver normalmente, enquanto Deus, ele ocupava o segundo lugar na sua vida. Vocês lembram da história de Abraão? Quando Deus disse para Abraão que ele tinha que levar o Isaac e sacrificar o Isaac. Lembram disso? Vocês acham que Deus estava pedindo que Abraão sacrificasse o Isaac só para ver se o Abraão tinha fé? Não. Lamento se eu vou destruir seus pensamentos em relação a isso. Não. Deus não estava preocupado em testar a fé de Abraão, porque ele já sabia que Abraão tinha. O que estava acontecendo é que Abraão pediu um filho para o Senhor. E Deus deu o filho, ele já com 95 anos. Deus deu o filho. Só que o que estava acontecendo é que o Isaac estava ocupando no lugar, no coração de Abraão, o lugar que era de Deus. E o Isaac estava ocupando no coração de Abraão o lugar que ele tinha que destinar somente para o Senhor. E Deus começou a perceber isso. E aí Deus fala para Abraão: sacrifica. Nem Isaac pode. Nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem a sua igreja, nem os seus amigos, nem a sua família. Ninguém pode ocupar o lugar que é de Deus. E toda vez que alguma coisa ocupa no nosso coração o lugar que é de Deus, Ele vai dizer para você sim: sacrifica. Porque para Deus o mais importante é o relacionamento nosso com Ele, absolutamente nada mais. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não são os seus bens, não é a sua família, não é nada. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus, Ele vai dizer para você: sacrifica. Coloca Deus no centro da sua vida, coloca Deus no centro da sua agenda. Ele é mais importante que a sua casa, Ele é mais importante do que o seu dinheiro, Ele é mais importante do que o seu trabalho. Se o Senhor não for o centro da sua vida, não for o centro da minha vida, nós corremos o risco dele dizer para nós isso aqui: aquele que trabalha, pega o dinheiro e coloca como se estivesse colocando num saco furado. Não somos nós que resolvemos as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É Ele que faz. Nós somos do Senhor. É Ele que cuida de nós. É Ele que nos sustenta. Não é a força do seu braço. Então nós vamos orar. Se você está aqui nessa manhã e você sentiu que Deus está falando ao seu coração, não resista. Eu não vou te pedir para vir na frente, eu não vou te pedir para você levantar a mão. Não. Só quero que aí onde você está, diga para o Senhor: Senhor, até hoje eu tenho vivido do meu jeito, eu tenho vivido da minha forma, eu tenho feito as coisas do jeito que eu acho que está certo.
Mas a partir de hoje eu quero fazer do jeito do Senhor. E o Senhor que vai ser quem vai gerir a minha vida. Então incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Enquanto você ouve esse louvor, conversa com Deus aí de você.